cenário foi acometido pelas atrocidades da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta, que matou cerca de 650 camponesas. Entre os séculos 16 e 17, a Hungria passava por uma época de terror. Sim, jovens eram sequestradas e não voltavam mais. O sistema que viviam concedia impunidade aos monarcas, o que até hoje acontece, né? A região também passava por uma guerra de protestantes e católicos. Não bastando isso, o cenário foi acometido pelas atrocidades da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta, que matou cerca de 650 camponesas. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, nasceu em 1560, em Birbator, uma cidade encontrada na Transilvânia. Uma moça de origem nobre, com uma família com forte influência na sociedade. Aos 15 anos, ela se casava com seu primeiro príncipe, Ferenc Nadasdy, uma coisa assim, mas o nome vai aparecer aí embaixo, o qual acredita-se que seja o responsável por ensinar a ela as técnicas de tortura usadas nos seus futuros atos. Seu marido passava muito tempo fora de casa, exercendo forte trabalho nos campos de batalhas, normal daquela época. Então, Elizabeth teve que assumir o comando das propriedades da sua família, o que alguns diferem, alguns historiadores contam que isso está errado, mas tudo suposições, né? Tudo é uma história também. E os rumores de que seus servos eram punidos sem piedade começaram a circular quando ela assumiu este comando. Os crimes da Condessa atingiram o auge após a morte do marido, quando ela já tinha seus 40 anos. Beth, agora estamos mais íntimos falando tanto dela, atraía garotas jovens entre 10 e 14 anos e virgens para o seu castelo, supostamente onde as torturava e matava. Aproximadamente cerca de 650 meninas foram massacradas pela serial killer. Maior número atribuído a uma assassina mulher registrado já na história. Mas como ela seduzia essas camponesas, né, para o seu castelo? Tinha um método dela, o qual, na grande maioria, eram moradoras do próprio vilarejo. Ela prometia trabalho no castelo, como servas domésticas. Porém, aquele sonho se transformava em uma cena de terror. Dedos cortados, agulhas cravadas embaixo das unhas, espancamento com porretes e açoites, queimação das mãos e banhos gelados em climas de extremo frio, entre outros. Estes segundo os arquivos históricos da cidade de Budapeste. O terror para os inocentes acabava com a própria morte, morrendo de fome ou congeladas. E então ocorria a mórbida tarefa que deu o apelido à Condessa. Sim, a assassina se banhava com o sangue de suas vítimas, na tentativa, segundo o pensamento místico dela, né, de retardar o envelhecimento. Sim, ela achava que tomando banho de sangue, ela ia retardar o envelhecimento e ia ficar para sempre jovem. No início de 1600, os boatos percorreram e se agravaram, e uma queixa pública foi colocada contra ela. Porém, só em 1610, as autoridades iniciaram uma investigação. Parece aqui no Brasil, né? Acredita-se que foi encontrado restos de cadáveres e uma sala de tortura naquele castelo. Após a confirmação que ela era culpada, foi sugerido que fosse condenada à morte, comum na época. Mas sempre tem um mas, né? Como ela era de uma família importante da nobreza, toda a imagem da família podia ser manchada. E então foi condenada à prisão perpétua em um quarto do seu castelo. Só não com tornozeleira porque não existia. Mais precisamente, um buraco na parede, onde só passava espaço para ventilação e alimentação.
presa em um buraco na parede. Em 21 de agosto de 1614, foi encontrada morta. Alguns autores afirmam que tudo isso foi fruto de rumores, infundados ainda, e que os corpos encontrados foram falsificados. Exatamente. É o que alguns historiadores contam, né? Porque é uma história, não é do momento. Será mesmo? Mas eis a questão. Fica aquela pulga atrás da orelha e mais uma história aterrorizante de serial killer e que com certeza, gente, mexe também com o sobrenatural, né? Isso se trata de almas, de energia, tudo isso. Mas fica a questão. Salve almas! Até mais!